O colega que queira fazer algum questionamento, alguma dúvida? Na realidade, são duas pequenas questões, né? Primeiro, o grau dos equipamentos que nós vamos ter que utilizar isso em audiência, porque, por exemplo, em Guarulhos, né, nós temos algumas máquinas um pouco melhores, outras nem tanto. Via de regra, eu tenho utilizado o áudio fora do sistema da internet. O que o senhor mesmo já esclareceu, que parece que é possível manter isso, né? Então, já, por um lado, a questão já está esclarecida. A outra questão é com relação à necessidade de certificação para a assinatura de todos esses atos, né? Fico pensando os advogados que, porventura, queiram também assinar as atas de audiência, etc., né? Essa disponibilização fica a cargo do tribunal ou da própria Ordem dos Advogados do Brasil, né? A outra questão é com relação à relação entre o processo tramitando na primeira instância e na segunda instância. Eu sei que o nosso tribunal trabalha com o SAP 1 e o SAP 2, né? Me parece que a interface entre o que se utiliza na primeira instância e na segunda instância pode gerar algum atraso, algum delay, aí, sobretudo na questão da tramitação do PJE em grau de recurso, né? À primeira vista, eu teria pelo menos essas três questões. A primeira questão em relação ao áudio. Quanto aos equipamentos, o CSJT tem feito todo um investimento lá, numa política do ministro Dall'Azen, de fazer a renovação periódica de equipamentos na área de tecnologia da informação. Nós temos investido uma soma de recursos muito alta, o X-Trabalho tem um orçamento relativamente bom para investimento nessa área, e para esse ano de 2012, há uma programação de se renovar 1/3 do parque de todos os tribunais. Por que 1/3? Porque, normalmente, um equipamento desse tem um prazo de validade, um prazo de garantia de 3 anos. Então, se a cada ano nós renovarmos 1/3, nós temos, então, sempre equipamentos atualizados e dentro do prazo de garantia. Então, o tribunal, no TRT da 2ª Região, terá, com certeza, equipamentos disponibilizados pelo Conselho para a implantação das suas varas eletrônicas. Esse ano, não acredito que esse deva ser o problema. Aqui em São Paulo, nós temos um problema interno, pelas informações que nós temos. O volume é tão grande que o tribunal tem que ter uma capacidade de instalação. Às vezes, o equipamento até existe, mas a capacidade de instalação, a estrutura de TI ainda está deficitária, como a maioria dos grandes tribunais. Se formos observar a resolução 90 do CNJ, nós precisaríamos aqui para São Paulo de muitos mais técnicos do que nós temos hoje. Então, é um desafio que o grupo de implantação regional aqui, com certeza, saberá tratar disso, de como viabilizar essa renovação de equipamentos, se vai terceirizar isso, se vai aumentar a capacidade da área de TI para fazer essa mudança de renovação do parque tecnológico, porque equipamentos com certeza terá, e acredito que o próprio tribunal, com recursos, também tem investido nessa área. Pelo menos são as informações que nós temos no CSJT. A grande dificuldade é entre ter o equipamento e instalar ele na ponta, tem toda uma logística que precisa ser dimensionada pelo tamanho, distância, enfim. São Paulo é sempre São Paulo. A gente tem que reconhecer que precisa de ter uma logística muito grande para atender um volume muito grande. Quanto ao áudio, vai ser instalado da mesma forma que é hoje, num equipamento servidor na vara, e teremos monitores para os advogados utilizar, com também servidores. Quando eu falo servidores, são computadores, né, disponíveis para que nós possamos gravar as peças do processo, porque durante a audiência o advogado vai consultar os autos eletrônicos, não tem mais como eu passar um processo para ele.
Então, o grande problema hoje do processo eletrônico para a Justiça do Trabalho é a previsão da CLT, que nos coloca um certo entrave de dizer que o advogado pode apresentar a sua defesa até o horário da audiência. Como São Paulo e muitos tribunais do trabalho fazem audiências unas, aquele advogado que resiste, nós estamos regulamentando no sentido que ele tem que apresentar antes da audiência a sua contestação. Alguns têm resistido, dizendo que não querem abrir a sua tese de defesa. Eu participei de uma palestra onde um advogado me disse que ele tinha 4 teses de defesa de acordo com o que estava lá fora. Eu falei assim, eu não vou nem discutir esse assunto com o senhor, porque o artigo 17, que vem antes, fala sobre o dever de expor os fatos conforme a verdade, o senhor não pode ter 4 verdades, né? Mas acontece essa resistência, e o que nós estamos desenvolvendo é uma funcionalidade que permitirá que o advogado, a exemplo do que a gente aconteceu com a petição inicial, ele grave a sua peça de contestação, não apresente. Chegou na audiência, não deu acordo, então ele possa protocolar essa peça rapidamente pelo sistema, sem muita perda de tempo, porque o grande medo que nós temos é acontecer o que aconteceu aqui. O certificado dele não foi reconhecido, não sei o que. Imagina, aqui em São Paulo, audiência de 5 em 5 minutos, 14 iniciais, você ficar 15 minutos com o advogado, com o certificado dele lá, dando um probleminha, e a gente ter que parar uma audiência. Essa é uma preocupação de logística que a gente tem de como fazer isso. O que temos incentivado ao advogado, peticione antes, porque se você peticionar antes, primeiro, a defesa já vem eletronicamente para os autos, o juiz já pode tirar o arquivo em PDF dessa contestação e desses documentos, já inserir na audiência de instrução para aqueles colegas que fazem audiência sumaríssima, e quando o senhor sentar lá para fazer a audiência do sumaríssimo, não deu acordo, o seu processo já está lá facilmente para ser consultado. Se a gente não conseguir isso, houver uma resistência muito grande, nós vamos ter que protocolar durante a audiência, esperar aí uns 5, 6 minutos para o técnico da informática gerar o arquivo de PDF e disponibilizar na base para que o advogado possa fazer a consulta, porque ele tem que ter os autos, inclusive o advogado reclamante, para fazer alguma manifestação sobre a defesa. Essa é uma logística que o dia a dia aqui, a experiência de São Paulo vai nos dar, com certeza, os colegas aqui vão buscar a solução que seja mais rápida e menos onerosa. O problema da assinatura da ata. Em nenhum lugar onde o PJE foi implantado nós estamos tendo problemas com isso. Simplesmente nós temos dito, olha, doutor, quem assina a ata é o juiz no final do dia, o advogado não precisa assinar a ata, não tem lugar nenhum dizendo que o ato só tem validade se o advogado assinar. Alguns resistem a isso e dizem que querem assinar, se não assinar, bom, se ele não assinar, não tem como assinar, porque não tem como a gente ficar com 3 certificações digitais, um assina, o outro assina, o outro assina, pelo tempo que isso iria levar, qual vai ser a solução melhor? Eu acredito, bom, se ele quer tanto algo assinado, como eu estou usando o áudio, eu vou imprimir a ata para ele, vou assinar, botar ele para assinar, o senhor pode levar como cópia, mais tarde o senhor confere na internet se não é a mesma ata. Eu vou fazer assim, porque em João Pessoa, que tem processo eletrônico há muito tempo, o advogado lá não cria problema para assinar a ata. Em Navegantes, 2 reclamaram no primeiro dia, no segundo dia acharam que foi bom não ter que assinar a ata, porque vai embora mais rápido. Em Caucaias, idem. Já lá não assinavam nem ata em papel, então ata no eletrônico também não. Em alguns locais podem haver resistências quanto a isso. Não tenho dúvidas que a gente terá que ter bom senso. E acho que a melhor solução para tirar a desconfiança é imprimir a ata e dar para ele. Então, o senhor leva aqui a ata impressa e o senhor vê se mudou alguma coisa. O que nós não podemos é comprometer o nosso tempo de desempenho em audiência a pretexto de atender a uma exigência que não está prevista em lei, que alguém tem que assinar ata, testemunha tem que assinar ata, todo mundo tem que assinar ata. Se o juiz que tem fé pública não puder fazer isso, aí nós estamos numa situação difícil. Então, em princípio, eu responderia desta forma, não sei se... Quanto ao segundo grau. Quanto à questão do segundo grau, desculpe. O PJE ele é totalmente integrado. No primeiro momento, poderá ocorrer
Não sei se navegantes já temos algum recurso eletrônico, não sei. Se tiver, vai esperar um pouquinho, uns 20 dias aí, porque o modo segundo grau vai estar sendo implantado em março. Já no caso de São Paulo e Arujá, acredito que não deverá ter esse problema, porque a implantação do primeiro grau e do segundo já será bem próxima, e a partir das próximas implantações desses 4 pilotos, nós já vamos implantar o modo de primeiro grau e segundo grau juntos, na maior parte dos tribunais. Então, todos os recursos eletrônicos já são realizados dentro do PJE e o processo sobe de forma automática para o segundo grau, inclusive numa proposta de regulamentação que está sendo elaborada. O agravo de instrumento não vai haver mais formação de autos, porque não tem sentido em processo eletrônico. Simplesmente o advogado, o juiz trancou o recurso, entra com o agravo de instrumento, o processo eletrônico do primeiro grau sobe para o segundo grau com o agravo. Nós não teremos mais necessidade de fazer formação de autos de agravo de instrumento, execuções em autos apartados, essas coisas todas com o processo eletrônico tendem a não ter mais necessidade, porque o processo ele passa a ser onipresente, né? Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele está na internet, qualquer lugar, qualquer pessoa que puder acessar tem o acesso simultâneo. É quase uma divindade o processo agora, ele fica em todos os lugares e acessíveis a todos. Doutor Fernando, mais algum acréscimo? Doutora Anísia. A minha dúvida é a seguinte, eu acho que primeiro o tempo da audiência, né? Isso está sendo previsto nesse estudo do processo judicial eletrônico. Por quê? Porque a audiência, mesmo que a peça da defesa e documentos sejam juntados antes, elas vão ser lidas numa audiência una. E, às vezes, nós temos, na prática, vários réus no mesmo polo, né, na mesma sessão de audiência. Então, o tempo de audiência é uma preocupação que nos traz, assim, a princípio, de ter que ser resolvido essa leitura, os incidentes e tal. Esse é um primeiro ponto que me traz uma preocupação como juiz. Um outro aspecto, nesse caso de agrupamento de documentos, não seria possível o próprio sistema delimitar essa situação, ou seja, prever essa... Porque o advogado, ele não vai... Uns vão fazer isso espontaneamente, mas a maioria não vai agrupar documentos. E se esses documentos não tiverem mesmo numa sequência, hoje até eles são numerados, quando vier os documentos da defesa, da parte do réu, isso vira uma situação difícil de consulta para ela ser lida eletronicamente, pelo menos ao meu ver, ao meu sentir, de analisar esse aspecto. Então, essas duas preocupações. Se o próprio sistema não pode prever para impedir de que o advogado fique por conta dele, né, fazer aquela sequência, procuração, declaração de pobreza, etc., etc. E uma outra dúvida é sobre documentos. Tem certos documentos que hoje são juntados no processo, como seriam juntados no processo eletrônico? Tipo, por exemplo, radiografias de problema de doenças, tipo, por exemplo, CDs, esse tipo de documentos que hoje são comuns serem juntados nos autos. Quanto ao primeiro aspecto, graças a Deus o sistema não delimita o horário de audiência. Isso é prerrogativa nossa de juízes. Então, o juiz é quem vai fazer a sua pauta. A experiência de Arujá vai ser muito boa nesse sentido, porque é uma vara que já nascerá eletrônica, mas terá uma dinâmica de uma vara de grande peso. Então, não deu para a gente mostrar a parametrização aqui da sala de audiência, mas o juiz que faz audiência de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, ele que vai parametrizar a sala de audiência dele. Óbvio que durante um período de adaptação, o colega que estiver atuando em Arujá, talvez no processo em papel ele dimensione uma audiência
vamos dizer, de sumaríssimo de 15 em 15 minutos, ele pode colocar no eletrônico de 15 em 15 e ver que, em razão da necessidade de tirar o arquivo e gravar, aumenta mais 3 minutos. Se ele passar a fazer de 20 em 20, não sei. A dinâmica do dia a dia é que vai nos dar essa dimensão. O que eu acho importante é que o sistema dê essa liberdade para que o juiz faça a sua pauta de acordo com o seu ritmo. Nós temos colegas juízes extremamente rápidos fazendo audiência, praticamente não pergunta muita coisa. Tem outros que são extremamente lentos, pergunta tudo, gosta de esmiuçar, porque é o estilo de cada um. Então, o sistema não vai dimensionar. Se é 15, 20, 35, cada juiz vai ter a sua autonomia de dimensionar a sua pauta de audiência para que ela possa ser a mais eficiente possível. Eu, normalmente, trabalho 15, 30 minutos para uma audiência de instrução mais pesada, e a gente, às vezes, sabe que fica 3 horas, 2 horas e meia, mas eu prefiro colocar 30 minutos e ficar um pouco mais do que colocar 2 horas e meia, acabar com 30 e ficar 2 horas e pouco parado esperando a próxima audiência. Então, é a dinâmica do dia a dia que a gente vai ter que, de fato, tratar. A questão dos documentos também é uma situação delicada. Nós estamos ensejando essa boa prática e o sistema, eu acho que ele tem que ser parametrizado para ter, pelo menos, esse agrupamento de documentos. A segunda região tem total autonomia nessa parametrização para a região, então, acredito que ela deva, através do seu grupo de implantação, imaginar quais serão os documentos que nós devemos ter. Procuração, documentos pessoais, documentos, contrato social das empresas, contra-cheques, folhas de ponto, não sei. Cada tribunal poderá fazer e vamos imaginar o cenário do advogado que descumpre isto. Bom, pelo menos no meu regional, nós tínhamos, em algumas varas, portarias para o processo em papel já. Tem uma forma, um provimento de corregedoria dizendo que o processo em papel, pelo menos na 10ª região, tem uma forma, não posso juntar 32 mil contra-cheques numa folha, eu não posso colar um contra-cheque por cima do outro que o juiz não consegue ler. Tem todo um regramento para isso. No processo eletrônico, nada impede que a corregedoria local, em havendo um clima vamos dizer assim, muito grande de incidentes em audiência onde os advogados não conseguem se adequar a isso, baixar uma portaria dizendo, olha, no processo eletrônico, nós vamos soltar um ato já fixando padrões de resolução. Porque, se nós não fizermos isso, o advogado vai colocar documento que o juiz não vai conseguir ler com a resolução muito baixa, ou documentos com a resolução muito alta, que o arquivo fica imenso e demora 2 horas para abrir, porque ele não sabe fazer uma configuração de scanner. Então, algumas coisas técnicas nós já vamos, de alguma forma, nessa regulamentação nacional, inserir. Agora, essa questão dos documentos, nada impede que a corregedoria local autorize por um ato específico, dizendo que, se não vier nesse formato, o juiz manda emendar. Eu me lembro muito do sumaríssimo com pedidos líquidos. Depois da gente extinguir uns 10 processos com petições que não vinham líquidas, todos os advogados aprenderam rápido que tinha que liquidar os pedidos, estava na lei. Então, é um momento de mudança de paradigmas e nós temos que, de alguma forma, ser tolerantes. Nós não podemos também ir para o embate nesse momento de mudança, é uma mudança para nós também, mas nós também não podemos tolerar que fique as nossas audiências sendo constantemente prejudicadas porque determinado advogado de uma empresa X ou Y que quer tumultuar a audiência de instrução, por exemplo, coloca os documentos todos embaralhados e o juiz fica tendo que abrir 15 arquivos para poder fazer uma sentença. Nesse caso, eu acho que tem que se determinar que venha, ou se de alguma forma se responsabilize a parte que agir com má fé para descumprir um provimento da corregedoria que, de certa forma, tem esse caráter de orientação mesmo, pedagógico. O importante é que todos nós tenhamos essa consciência. Se os documentos não vierem agrupados, nós vamos ter mais dificuldade para trabalhar. E, consequentemente, o advogado também terá mais dificuldade para fazer audiência e
quiçá para recorrer, porque ele também não acha o documento dele e o conceito de folhas termina desaparecendo. Então, quer fazer referência a um documento, é o documento 15 do arquivo PDF, que tem 37 documentos, fica mais complicado. Boa noite, sou Roberto, juiz substituto. A minha dúvida é mais referente a uma questão prática. Pela apresentação, aparentemente será necessária a certificação digital para a prática dos atos. Como operacionalizar a prática de ato processual no exercício do jus postulante? Nós temos duas situações de jus postulante no PJE que foi desenvolvido já nessa adaptação para a Justiça do Trabalho. O primeiro, meu caso, por exemplo, que recebo uma reclamatória de doméstica e eu não quero contratar um advogado. Então, eu vou fazer a minha defesa em jus postulante. Nesse caso, eu tenho que ter o meu certificado, porque para ingressar no PJE eu tenho que ter a certificação digital. Eu simplesmente me cadastro no sistema como juiz postulante, cidadão Alexandre Azevedo, faço minha defesa com o meu certificado, peticionando como juiz postulante, mas eu corro um risco. Qual é o risco? É que nós colocamos essa funcionalidade permitindo que, se eu, Alexandre, me cadastrar no sistema para exercer juiz postulante, todas as minhas futuras ações, se eu não me descredenciar do sistema, eu vou ser citado eletronicamente. Então, eu tenho que ficar olhando o meu portal diariamente. Então, o que vai acontecer é que eu me cadastro, de certa forma, acabou minha ação, eu vou me descadastrar para eu não correr o risco de receber uma citação eletrônica e eu não... Algumas empresas têm feito essa preferência de receber a citação eletrônica. A gente imagina que não, mas para determinadas empresas é muito mais seguro receber todas as citações eletrônicas e tratar isso. Bancos já têm feito isso, empresas que estão em recuperação judicial, do que ficar recebendo notificação postal em empresas que não têm uma estrutura, tem um funcionário ou dois, que a empresa está em dificuldades, enfim. Esse é o primeiro modelo de juiz postulante. O outro modelo é aquele reclamante muito humilde, muito simples, que não tem uma certificação e nem vai ter condições, que é só liberar o FGTS dele lá, que tem R$300 depositado, e que é uma maldade a gente condicionar com um advogado, tem que peticionar para liberar isso e, às vezes, cobrar honorários em cima dessa quantia. Então, nesse caso, o serventuário da vara, como tem as atermações hoje, vai ingressar com essa ação em juiz postulante e vai, com a certificação digital dele, protocolizar essa ação. O problema é que é como já acontece hoje no nosso dia a dia, no processo em papel. Com essas atermações, esse reclamante vai ter que ficar indo ao balcão da vara ou indo ao setor específico para buscar informação sobre o processo dele. E o servidor vai acessar e dizer, olha, o processo do senhor está com audiência para tal dia, o juiz já marcou aqui, foi automático, tal dia faz aquele bilhetinho, no dia tal ele vem para a audiência. O juiz vai sentenciar tal dia, então o senhor volta daqui a 10 dias que eu digo se transitou em julgado para o senhor sacar o seu FGTS. E assim vai ter que ser, como acontece hoje com o papel. Não muda assim muita coisa. Nós vamos acabar com a defesa oral feita em audiência ou não? A defesa vai poder ser feita oral, no áudio mesmo, e depois um serventuário ou mesmo o juiz vai transportar essa defesa para o próprio PJE mesmo. No modelo atual que nós estamos implantando, o sistema que está integrado ao PJE é o AUD. O AUD, as defesas orais, elas são transcritas em ata. A parte, se tiver em juiz postulante ou advogado, ao fazer sua defesa oral, o serventuário vai transcrevendo para a ata, pelo prazo da lei, os 20 minutos. Passados os 20 minutos, a defesa dele já está na ata, que, ao final, vai ser assinada pelo juiz e passa, então, a integrar o PJE normalmente. A grande mudança que poderá ocorrer para o futuro, quando nós tivermos
uma cultura mais sedimentada de processo eletrônico, principalmente no segundo grau, onde há muitas resistências, é substituirmos o áudio pelo que hoje se chama Fidelis, mas seria um sistema de audiências com áudio e vídeo. Não haverá mais digitação, as audiências serão todas gravadas. Para o juiz de primeiro grau, as experiências que se falam é de um ganho de tempo muito considerável, com atos de digitação. Uma audiência hoje totalmente gravada, ela otimiza muito tempo de realização. Mas há uma resistência muito grande no segundo grau, porque, segundo falam, né, eu não tenho nenhuma experiência de segundo grau com isso, mas, segundo falam, é mais difícil do desembargador e do seu gabinete fazer a interpretação da prova, porque tem que ouvir a fita toda, mesmo tendo o áudio com... E a ideia é que o sistema hoje já venha indexado, ou seja, o juiz faz as perguntas de horas extras, depois faz as perguntas da justa causa, depois faz a pergunta do acidente de trabalho, e isso possa ser, de alguma forma, gravado por índice. Mesmo assim, ainda há muitas resistências culturais para que a audiência totalmente gravada seja implantado. Então, por hora, nós não vamos trabalhar com audiências gravadas. Se for em audiência gravada, tanto melhor serão as defesas orais, que a gente simplesmente vai cronometrar e o que ele falar vai ser a defesa dele. Mas hoje ainda há muita resistência nos tribunais, com exceção dos juizados, né, onde as audiências já são gravadas há muito tempo e a turma recursal é composta pelos juízes da base, então não há maior resistência ao uso dessa tecnologia. Ainda a respeito da pergunta do jus postulante, numa terceira hipótese, que seria o réu vir como jus postulante em audiência, pode até ser fazendo a defesa oral, e ele não possui certificado digital, ele também é um empreiteiro, o gato que nós temos aqui direto, ou ele é empregadora doméstica e não tem o documento. Como é que ele faz essa defesa e depois os atos processuais seguintes? E a segunda pergunta é, se aquele que vem jus postulante ele é intimado de alguma forma do andamento do processo, reclamante ou reclamado, ou ele tem que vir no balcão, como foi mencionado? Como é que acontece hoje com o famoso gato nas audiências em papel? Se é um gato quase tigre, aquele assim já tem uma condiçãozinha melhor, ele traz a defesa dele em papel. Aí nós juntamos essa defesa em papel, embora ele esteja sem advogado. Pode acontecer essa situação. Normalmente tem aquele gato que ele é tão humilde quanto o reclamante. É um sujeito hipossuficiente de tudo, que nem papel traz. Aí ele faz uma defesa oral. Nós temos essas duas realidades. No caso da defesa oral, é como eu já mencionei. Ele vai fazer uma defesa oral, o serventuário vai reduzir a defesa oral dele a termo dentro da ata de audiência. A defesa oral dele passa, então, a ser uma defesa, vamos dizer, escrita na ata de audiência e passa, então, depois dessa ata para o PJ, ela vai estar lá. Se ele trouxer uma defesa escrita, aí fica na criatividade do juiz. Se o juiz quiser digitalizar aquela defesa e anexar o processo via serventuário dele, para não ter que perder tempo em o sujeito ficar lendo aquilo e o serventuário digitar aquilo na ata, também é possível. Aí vai ser o dia a dia que dará a melhor solução para essa situação. Agora, de fato, sem ter a certificação, ele não consegue peticionar. Então, no caso desse empreiteiro inidôneo, que não tem advogado, que apareceu lá, se ele apresentar uma defesa oral, os próximos atos do processo, em tese, normalmente não tem. Seria simplesmente julgamento e ele poderia recorrer. Ou ele vai ter que ir no balcão lá e convencer o serventuário que ele é realmente hipossuficiente, está em jus postulante, e o serventuário fazer o recurso por ele. Eu nem sei se isso vai ser possível. Ou, como normalmente eles não recorrem mesmo, eles desaparecem, a intimação vai ser feita pela via postal normal, porque como ele não está no sistema, nós não temos como intimá-lo de forma regular, a não ser pela via postal. Eu esqueci até de falar isso, nós estamos trabalhando no CSJT para fazer um convênio
e o CNJ também tem trabalhado nisso, com os Correios, as intimações no processo eletrônico via correio vão ficar muito agilizadas. Nós vamos encaminhar um arquivo eletrônico, o TRT da 12ª já tem um serviço desse. Na vara de navegantes, a citação do réu sai um documento só, uma folha, encaminhada para o correio, que imprime lá na ponta e faz chegar ao reclamado dizendo, olha, você está sendo citado nesse processo, o processo número tal, e aqui estão as peças, e coloca aquele código de hash ali. Petição inicial é esse, documentos que são juntados, é esse. Então, o senhor entra no processo eletrônico e acesse esses documentos que o senhor está sendo citado e o senhor está tendo acesso aos autos. Então, aquele monte de folhas que antes a gente tinha que imprimir, contrafé, colocar envelopes, encaminhar, nesse novo modelo desaparece. Agora, compete a nós, juízes, termos bom senso e, no caso de alguns réus que a gente sabe que não tem nem acesso a um computador, não fazer uma citação utilizando um recurso desse. Talvez fazer uma citação postal comum, normal, encaminhando contrafé, porque... Ou dizem em navegantes que mesmo para esses réus simples, eles aparecem na vara de qualquer jeito. Quando eles não conseguem saber o que é o acessar, eles vão lá e alguém acessa para eles e mostra. E, enfim, tem dado bons resultados a um custo muito barato e com muita celeridade para a secretaria, que agora não precisa mais fazer envelope, fazer a assinatura da intimação, isso tudo é feito de forma eletrônica, encaminha para o correio, na ponta eles mesmos citam, e a ideia é que a gente consiga o retorno do correio para alimentar o sistema. Hoje, em navegantes, o juiz não, no caso a secretaria, tem que rastrear aquela correspondência e busca pela internet se ela foi entregue ou não e anexa ao sistema. Mas a ideia é que nessa nova integração com os correios, a resposta do correio já vem e alimenta o sistema automaticamente, dizendo foi notificado, não foi notificado, para que a gente possa automatizar as rotinas. Boa noite, meu nome é Jefferson, sou juiz substituto. Na verdade, são duas perguntas e duas sugestões que acabaram surgindo pela conversa que a gente teve. A primeira, com relação ao jus postulandi, das pessoas que têm menos condições financeiras, seria uma ideia de, talvez, na própria vara, ser feita a própria certificação digital para essa pessoa e a digitalização desses documentos, como se fosse reduzir a termo a reclamação oral dele. A segunda seria com relação a alguns advogados, que aqui em São Paulo deve ter acontecido com algumas pessoas, de ser assinada a ata por todo mundo e depois o advogado vir depois e falar, olha, eu não escrevi aquilo que estava lá, eu não queria que constasse. Então, talvez tivesse um mecanismo de certificar digitalmente as assinaturas dos advogados também na ata. A terceira seria um questionamento. O doutor Anísio colocou que o advogado pode chegar, por exemplo, e com uma petição com 500 documentos na hora da audiência una. Ou então, os advogados quererem ter acesso à petição, só terem acesso à petição da defesa na audiência e quererem, aliás, a inicial na defesa, e quererem ver os documentos e a audiência se estender por muito tempo. Então, pelo que eu estou entendendo, o plano ideal do processo judicial eletrônico seria: apresenta a petição inicial, apresenta-se a defesa e marca-se uma audiência com todas as partes já tendo conhecimento do que está sendo pedido e do que está sendo defendido. Ou seja, nós teríamos então só dois tipos de audiência. Nós teríamos a audiência inicial para aqueles processos que fosse necessário fazer perícia, e dois, nós teríamos a audiência de instrução. A tendência, pelo que eu estou entendendo, é acabar com a audiência una. Nesse panorama, São Paulo, tudo é maior, né? Nós sabemos que em São Paulo tudo é diferente. Nós temos uma média de audiências, de 13 audiências, mais ou menos, na vara por dia. Se 13 audiências virarem 13 audiências de instrução, como é que nós vamos fazer? Esse é meu questionamento. Obrigado. Bom, quanto à primeira questão, eu acho ela de certa complexidade, porque a geração da certificação digital ela tem um custo. Hoje ela custa em torno aí de R$ 120, R$ 80, R$ 90. A OAB tem conseguido
a um preço mais reduzido para os advogados, mas há um custo disso. Então, a Justiça assumir uma certificação para alguém em juiz postulante já é um custo que teríamos que ver se nós teríamos... Seria uma certificação da vara. Sim, mas então é porque eu não me fiz compreender, então. Esse modelo é o que já existe hoje. Se um reclamante chegar e não tem condições, ele vai procurar um local onde hoje, no processo de papel, faria uma termação. Então, no caso, a certificação digital do serventuário vai ser feita por um servidor nosso. Então, então, eu que não me fiz compreender na resposta anterior. Esse modelo já existe. Quanto à questão das audiências, de fato, nós temos esse problema em razão da CLT. Nós temos, então, 2 ou 3 opções. A primeira, que para mim seria a ideal, alterar a própria CLT e que a defesa fosse apresentada de forma antecipada. Por uma razão muito simples. Eu, como juiz, eu não gosto da audiência una. Lá na 10ª, a nossa realidade é bem diferente da dos colegas de São Paulo. Lá a gente desmembra as audiências, porque a audiência una ela termina, dependendo do contexto, sendo extremamente desvantajosa para o reclamante. O reclamado já sabe do que é que tem que se defender, traz uma defesa com inúmeros documentos complexos, em questão de minutos, a gente passa aquele volume calhamaço para o advogado reclamante, fala ali, leia aí, eu vou instruir um processo. Então, é algo que, de fato, na minha visão como juiz, é muito desigual. A gente tem que cumprir a lei, mas, na minha percepção, se eu puder desmembrar, eu desmembro. Como lá em Brasília a gente pode desmembrar, não há uma perda de tempo tão considerável, as nossas pautas não são tão longas como a dos colegas que têm mais processos, isso não tem sido um problema. Mas aqui em São Paulo, onde a audiência una é uma necessidade, nós temos que usar o modelo de Santa Catarina, onde soltar um provimento dizendo que a defesa tem que ser apresentada previamente. Os advogados chiaram, reclamaram, mas, pelas informações que nós temos lá, o doutor Paulo Camarão leu 106 audiências já realizadas, bem ou mal, essas defesas têm sido apresentadas pelo juiz titular de lá, pelo menos com 1 hora de antecedência. Ou seja, há tempo hábil para que o serventuário nosso, em recebendo essa defesa pelos meios eletrônicos, gere um arquivo de PDF e disponibilize ele para as audiências do dia. Quando o juiz for fazer a audiência una, já tenha o arquivo da petição inicial com os documentos, o arquivo da contestação com os documentos, e a audiência una possa ser realizada de forma tranquila. Agora, alguns advogados resistem, porque querem apresentar a defesa no momento. Eu me lembro de uma discussão que eu tive com um advogado também em Santa Catarina, onde ele disse que a lei não obrigava ele a praticar nenhum ato antes. Eu disse, obriga. Disse, não obriga. Obriga, porque o senhor tem que imprimir antes a sua defesa, não tem? Tenho. Eu digo, então obriga. Se o senhor não vai imprimir, o senhor vai fazer oral. Não vai? Vou. Eu digo, 20 minutos. O senhor pode não fazer nada. O senhor chegar lá, não entrou com a defesa antes, vai ser 20 minutos e reze para o secretário de audiência ser rápido, porque se ele for lento, o seu prazo poderá se exaurir. Então, tem todo um mecanismo aí de ajuste de conduta em audiência de servidor, que secretaria de audiência, que tem que estar mais atento a como montar a pauta com os documentos para o juiz. Tenha o bom senso nosso de, nesse primeiro momento, procurar o diálogo e o terceiro momento, que é o advogado também se conscientizar de que a audiência não é o momento para se aproveitar de determinadas situações para levar vantagem. Eu acho que o ideal era que todos se apresentassem, pelo menos com um dia de antecedência, para que pudesse ser juntado de forma tranquila na pauta, o juiz pudesse estudar a sua audiência inicial, de sumaríssimo, com muito mais... Isso seria muito bom para nós, facilitaria até mais acordos, eu acho. A gente teria muito mais poder de convencimento, porque já conheceria a tese da defesa e poderia avaliar maior ou melhor os riscos da demanda. Hoje, isso fica um pouco comprometido no modelo, mas é a realidade que nós temos e aqui, com certeza, sairá uma ótima experiência. Não tenho dúvida que os colegas de Arujá vão
dimensionar aí uma solução como Navegantes fez, como Caucaia está fazendo. Lá todos estão juntando com antecedência e nós não temos tido maiores problemas. Os advogados estão gostando porque as pautas encurtaram com o processo eletrônico. Quem está com processo de papel em Caucaia está com pauta para 2 meses, quem está com processo eletrônico ganhou uma pauta mais reduzida, então terminou sendo um atrativo. Não temos tido problemas, pelo menos por enquanto. Não sei, daqui a alguns dias, quando Várzea Grande começar a fazer audiência lá também, qual vai ser o comportamento dos advogados do Mato Grosso. Mas são experiências, né? Talvez cada região vá ter que se adaptar. A última questão é a necessidade do advogado assinar a ata. Aí eu faço a seguinte pergunta: e se o advogado não assina a ata porque ele não concorda com o que o juiz ditou? Faz alguma diferença jurídica? Esse ato deixa de existir porque o advogado não assinou a ata? Então, eu acho que são coisas que nós precisamos começar a superar. Se não é um requisito indispensável de validade do ato jurídico, o advogado assina a ata, por que é que nós temos que ficar nos condicionando a uma coisa que não tem efeito nenhum? Se ele assinar ou não assinar, não vai mudar a ata do juiz, porque a ata é assinada pela autoridade do Estado, que diz que aquele que está lá registrado é aquele que está lá registrado. Se o advogado não concorda, ele vai ter que recorrer ou vai ter que, não sei, entrar com algum incidente de falsidade da ata que foi feita de forma fraudulenta, adulterada. Não sei qual vai ser o requisito, mas eu acho que é uma barreira cultural que nós temos que vencer, porque, de fato, não é a assinatura do profissional advogado, com todo o respeito que eu tenho pelos advogados que eu já fui, que vai dar uma conotação jurídica diferente àquele documento. Então, se o juiz assinou, ele não concorda, ele entra com a petição, registra o que tem que registrar, que aquela ata é falsa, que o juiz falou isso e botou aquilo, e tente, de alguma forma, reverter isso. Por isso que tem os tribunais, não é, desembargadora? Para que isso possa ser revisto. O bom de ser juiz de primeiro grau é isso, que a gente dorme com a consciência tranquila, porque tem sempre alguém acima que tem o ônus de errar por último, né? Então, a gente erra pela primeira vez, fica mais tranquilo, tem alguém para corrigir, tem sempre Deus lá em cima para nos perdoar. Agora, quem está mais para cima vai ficando sempre mais difícil. É isso, colegas. Eu agradeço muito, fico muito feliz de até um horário desse, tantos colegas interessados no tema, como a desembargadora colocou. Isso não se esgota aqui. Eu acho que é o primeiro de muitos eventos que, com certeza, o Grupo de Implantação Regional deverá promover daqui para frente, e ninguém melhor do que os colegas que vão atuar em Arujá para nos alimentar com as ideias, as sugestões, enfim, com a realidade de São Paulo, que para nós que estamos lá no CSJT é muito importante. Eu acho que aqui é uma grande vitrine. O que der certo aqui, com certeza, poderá ser espraiado para o resto do Brasil, porque foi bem testado, em termos de capacidade, em termos de volume, em termos de tudo. São Paulo é sempre um referencial, seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal. Se aqui dá certo em qualquer lugar. Ninguém tem como dizer que o sistema não vai estar seguro e robusto para suportar a demanda que, com certeza, será imensa, né? Então, é com muita esperança que a gente ficará acompanhando aqui a vara de Arujá e, muito em breve, as inúmeras varas eletrônicas que vão ser instaladas aqui, né?